E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem? Vamos começar a nossa semana. O senhor tá DJ hoje. Bora lá então? Brincadeiras à parte. Vamos para a nossa matemática, né? Então, pessoal, vamos começar aí a aula de hoje, tá? Hoje a gente vai começar aqui da página 356. Então, acompanha com o professor aí. Tá? Raiz quadrada com números naturais. Já ouviram falar em raiz quadrada? Já? Acredito que alguma vez você já deve ter ouvido. Então, a gente estudou potências e agora a gente vai ver o primo da potência, que é a raiz quadrada, né? Então, ó, Miguel vai fazer um tabuleiro de dama para um trabalho de escola e quer saber quantos quadradinhos formam cada lado do tabuleiro. O qual tem 64 quadradinhos e formato quadrado para descobrir esse valor. Ele se lembrou da aula que teve sobre potência, na qual calculou que o número 8 elevado ao quadrado é igual a 64. Assim, ele descobriu quantos quadradinhos tem cada lado do tabuleiro. Então, ó, de um lado tinha 8, do outro tinha 8. 8 vezes 8, 64. Miguel soube que cada lado do tabuleiro tem 8 quadradinhos. Nesse contexto, descobrimos o valor da raiz quadrada de 64, por meio de uma operação matemática chamada radiação. Ela é representada por símbolos da seguinte forma, ó: radical, radicando e a raiz. Então, ó, o símbolo da raiz quadrada é esse aqui, tá? Denominado radical. E o número sobre o qual é feita a operação da raiz quadrada é o radicando, tá? O resultado da operação de radicando é denominado raiz, tá bem? E então, assim, raiz quadrada, como o professor já perguntou, vocês já haviam ouvido falar? Então, ó, nós temos aqui alguns exemplos, ó. Esse é o radical, tá? O símbolo. O radicando é o número e a raiz é o 8, tá ok? Mas por quê, professor? Porque 8 vezes 8 é igual a 64. Então, nós temos outros exemplos aqui, ó. Raiz de 4 é igual a 2. Por quê? 2 elevado a 2 é igual a 4. Raiz de 16. Raiz de 16, por exemplo. Por exemplo, raiz de 16. 4 vezes 4 é igual a 16. 81 igual a 9. 9 vezes 9 é igual a 81. Os números naturais que têm raiz quadrada exatos são chamados de quadrados perfeitos. Algumas radiações não têm como resultado raízes quadradas exatas. Por exemplo, se tentarmos encontrar a raiz de 8, veremos que não há um número natural, porque nenhum número vezes esse número será 8. Então, seria dois números, tá? Vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Ó. Então, ó, resolva as radiações e justifique sua resposta. Então, por exemplo, raiz de 100. Como que eu faço raiz de 100? É o seguinte. Que número vezes ele é igual a 100? Por exemplo, 5 vezes 5 é igual a 25. Tá? 7 vezes 7 é igual a 49. Que número vezes ele é igual a 100? Eu sei que 10 vezes 10 é igual a 100, tá? Então, raiz de 100 vai ser o quê? Raiz de 100, que é a primeira atividade lá, é igual a 10. Por quê? 10 vezes 10 é igual a 100. Simples dessa forma, tá bom? Então, ó, raiz de 49. O professor já até deu aqui no exemplo o resultado, né? E assim por diante, vocês vão descobrir o número. Qual é o número vezes ele mesmo dá 49? Qual o número vezes ele dá 36? E assim por diante, tá? Diante de todo exposto, o professor quer que vocês façam atividades até a página 360.
58. Beleza? Tá com vocês. Abraços e boa aula e boas atividades.